Bem-vindas a mais uma aula. Sabadão, sejam muito bem-vindas. Deixa eu aceitar vocês aqui. Espera aí, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindas em mais uma aula. Deixa eu liberar aqui que tá parecendo que eu liberei, mas a pessoa não entrou. Aí, enquanto eu vou liberando, sejam todas muito bem-vindas em mais uma aula. Bom dia, bom dia. E gente, aproveitando enquanto eu tô liberando todo mundo aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando a gente fala assim, gente, qualquer coisa manda no chat, é no chat da chamada, não é no WhatsApp, tá? Eu tomei 2 puxadas de orelha na semana passada, na semana retrasada, que disseram que mandaram mensagem. Eu estou com o chat aberto e eu não vi a mensagem. Quando eu vi, a pessoa me mandou no WhatsApp, tá? Então, quando for assim, manda no chat, que está embaixo aí na sua tela para você poder mandar, tá bom? Isso para quem não sabe, para quem sabe, ok, tá? Mandar no WhatsApp não adianta, porque eu não estou olhando o WhatsApp. Eu estou olhando aqui, a não ser que tenha alguma questão ali que algum aluno me informou, vou chegar atrasada, tive um problema familiar, aí eu fico de olho no WhatsApp também, porque, querendo ou não, eu quero acompanhar o que está acontecendo. Mas, aqui durante a aula, manda no chat, tá bom? Certo? Muito bem. Vamos começar a nossa aula de número 23. Caramba, hein? Parece que foi muito mais. Não sei se parece que foi muito mais, foi menos, mas a aula 23 já tem mais, acho que, de 70 vídeos lá para vocês assistirem de novo, quando vocês quiserem. Passamos aí pela segunda avaliação. Por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. Não é que é por incrível que pareça, eu pelo menos já esperava isso, porque é algo aguardado já. Vocês foram muito melhores na segunda avaliação do que na primeira. Muito melhores. Assim, foi uma questão de uma coisa ou outra, as dúvidas foram todas dúvidas plausíveis, então, assim, com quem eu conversei no privado, fiz a correção das avaliações, quem errou foi um detalhe ou outro, uma questão ali que não prestou atenção numa letra, às vezes, algo nesse sentido, mas no resumo, esta avaliação foi muito boa, muito boa. E assim, óbvio, né? Eu sempre falo isso, a primeira avaliação de renda fixa é a mais difícil, mas com o passar do tempo, vocês vão percebendo que vocês vão vendo tanto o conteúdo que vai virando parte do dia a dia. Então, tem perguntas que a gente fala assim, gente, isso aqui é básico, né? Mas aquela história. Existem coisas que são básicas, mas elas precisam ser ditas e escritas. Mas, no resumo, parabéns para todas. Vocês foram muito bem. E agora nós vamos para a nossa última avaliação, né? Que é a avaliação final, que não tem perguntas, tá? Não tem perguntas a última avaliação. A última avaliação, só para dar um spoiler, é montagem de portfólio. Vocês vão montar um portfólio. E quando chegar no período dessa avaliação, cada uma de vocês vai ter um portfólio diferente. Então, não vai ser igual para todo mundo. Diferente da avaliação que é generalista, né? A gente passa o link para vocês e vocês fazem, não. No caso aqui da avaliação final, eu vou pegar caso a caso, cada particularidade, cada aluna, e a gente vai ter uma atividade diferente, tá? Então, eu queria fazer algo um pouquinho diferente no final aí do curso. Então, eu vou pegar montagem de portfólio, cada uma vai montar um portfólio diferente com um problema que lhe será entregue. Olha só que beleza. Então, já vai pensando aí, tá? Montagem de portfólio. Essa é a última atividade do curso lá no finalzinho de março. Certo? Muito bem. Hoje, nós estamos na aula de número 23, parte 1, e vamos falar sobre Tesouro Americano, a aplicação mais segura do mundo, os bonds, a renda fixa americana, e teremos um conteúdo complementar que é como funciona a taxa de juros americana. Vai ser um e-book para vocês terem aí de material complementar, e ele vai estar disponível ali dentro da aula de bonds. Lá no finalzinho da aula de bonds vai ter o link para você clicar para você baixar este e-book, certo? Vocês vão ver que agora, nas próximas aulas, vocês vão ter bastante material de leitura, porque precisa, né? A gente está falando de outro mercado, outro idioma, então, assim, a gente vai trazendo, traduzindo, mas vocês também vão ter que fazer pesquisas à parte. Antes da gente entrar aqui no conteúdo de hoje, né, nessa primeira parte sobre Tesouro Americano, eu quero ressaltar algumas coisas. Eu falei isso antes, mas eu acho que vale sempre o reforço. Nós estamos agora estudando sobre mercado internacional. E, basicamente, o que nós vimos em renda fixa nacional e renda variável nacional é a mesma coisa no mercado americano. A mesma coisa no sentido do tesouro,
dos CDBs, que são os bonds, né? Você vai ter as ações, os fundos imobiliários. É a mesma coisa, principalmente para análise. Então, assim como a gente analisa Tesouro, CDB, LCI, LCA no Brasil, você vai analisar a renda fixa americana. Assim como a gente analisa, acompanha a taxa de juros no Brasil, inflação e outros indicadores econômicos, existem as mesmas questões nos Estados Unidos, inclusive porque nós copiamos o modelo de mercado deles, né? Com o passar dos anos, inclusive vocês vão ver até algumas curiosidades hoje, eu acho que não lembro agora se é na primeira parte da aula, se é na segunda, sobre a questão até mesmo de reunião do Copom e a reunião do Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco da Reserva Americana, as datas que eles fazem as reuniões, então, assim, é tudo muito parecido. A diferença é que no mercado americano você vai ter uma quantidade maior de aplicações dentro de um tipo do que aqui no Brasil, principalmente na renda variável. Mas a renda fixa americana, ela é muito básica, ela é mais básica que a nossa, inclusive, né? Você tem ali, hoje a gente vai ver, você tem 5 títulos no Tesouro Direto, enquanto no Brasil tem 37. Você vai entender que não existe taxa pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Existe pré-fixada ou atrelada à inflação, tá? Então, é muito mais simples esse mercado do que o nosso mercado aqui. E aí, algumas pessoas têm receio porque o mercado está em outro idioma. Gente, este não é o nosso empecilho, sendo bem sincero, porque hoje tem o Google Tradutor. Já falei isso nas aulas anteriores e eu vou voltar a ressaltar isso. Google Tradutor aberto do seu lado, porque você vai pegar termos aqui que você vai ter que jogar no Google para traduzir. Boa parte das literaturas, dos conteúdos escritos, você vai poder copiar e colar no Google Tradutor e fazer a tradução. A não ser a questão dos vídeos. Quando você pegar um vídeo na internet, alguma coisa, se você não fala inglês, se você não entende, aí pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas, ser bem sincero, o vídeo é uma parte muito pequena do todo. Então, se você pesquisar, se você pegar um chat GPT, por exemplo, utilizar a ferramenta de IA, vai te ajudar do mesmo jeito, você vai conseguir estudar do mesmo jeito, tá? Mas eu queria ressaltar no começo da aula aqui, você está estudando mais do mesmo. Você vai ver que as terminologias, o que a gente está olhando, você vai falar assim, gente, mas a gente já não estudou isso? É, a gente já estudou isso, só que agora a gente está estudando no mercado internacional, certo? E aí, como eu disse, o chat está aberto, se tiver alguma dúvida, manda aqui para mim, tá bom? Vamos lá. Então, hoje a gente vai começar pelo Tesouro Americano, a aplicação mais segura do mundo. Isso não é à toa, né? Entre todos os tesouros que existem no planeta Terra, o Tesouro Americano vai ser, sim, a aplicação mais segura do mundo. Pelo menos, ela é a aplicação mais segura do mundo até o presente momento que nós estamos fazendo esta aula. Acredito que isso vai mudar com o passar dos anos? Não. Mas acredito que vai ter outras economias que vão ser tão fortes quanto a americana. Então, japonesa, chinesa, canadense, inglesa, que são mercados que estão se desenvolvendo aí para bater de frente com os Estados Unidos. Porém, foi aquilo que eu falei em aulas passadas. É muito complicado você bater uma economia que a moeda dela é aceita em mais 150 países, ela é uma líder comercial, é um berço de inovação, principalmente tecnológica, pensando no momento que nós estamos vivendo na economia. Então, quando a gente fala que um tesouro ele é a melhor aplicação de uma determinada economia, existem critérios de avaliação que fazem com que isso seja uma verdade. Então, a gente leva em consideração quem é essa economia, tempo de fundação, há quanto tempo usa a mesma moeda, como é a relação comercial. E aí eu volto a falar sobre a questão do Trump. Eu tive uma ou duas alunas que durante as aulas individuais falaram assim, mas o Trump ele está taxando impostos em um monte de coisa, ele está tendo falas de vários tipos ali que podem prejudicar os Estados Unidos. Vamos lembrar que, no pior dos cenários, um presidente fica 8 anos à frente de um país. No pior dos cenários. No melhor dos cenários, ele pode ser empichado e sair antes. Mas depende muito do que esta pessoa está fazendo e como ela está fazendo. Né? Então, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é extremamente protecionista. Os caras se protegem. É um mercado muito forte, que dita regras de como o mundo funciona. Só que esse ataque generalizado contra os Estados Unidos, por causa desse ano principalmente, né, desde o comecinho do ano até agora, por causa de taxa de juros, relações comerciais e outras coisas, pode impactar essa economia? Pode. Mas isso não muda o fator de que o Tesouro Americano é o mais seguro do mundo.
é o banco, o emissor do Tesouro americano é o Banco Central americano, o Federal Reserve, que é o Banco da Reserva Americana. É o maior banco do mundo, empresta dinheiro para todo mundo. Sabe aquela tia rica que todo mundo tem na família? Conhece ali aquela pessoa que ela empresta dinheiro para as pessoas, ela sempre tem uma grana guardada, ela reclama às vezes das coisas, mas ela tem dinheiro, ela se resolve muito rápido. Banco Central americano. É aquela tia rica da família. Então, se não existe na sua família, pode ser você, inclusive. O Tesouro Americano é sim a aplicação mais segura do mundo e eu vou mostrar por quê e também vou mostrar os tipos de aplicações que nós temos. Vocês vão ver que é muito fácil aplicar. Inclusive, na semana passada nós tivemos um material complementar, né, sobre comprando o tesouro de 1 a 3 meses. E a gente vai entender um pouquinho melhor como ele funciona, você vai ver que é igualzinho brasileiro. O Tesouro Americano, né, o Tesouro dos Estados Unidos, emite títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Esses títulos são considerados ativos mais seguros do mundo devido à estabilidade do governo dos Estados Unidos e à sua capacidade de pagamento. Se os Estados Unidos virassem para a gente falar assim, olha, não estamos conseguindo pagar as nossas contas, gente, o mundo todo quebrou. É como a gente falar aqui no Brasil. Para o Tesouro Direto brasileiro dar um calote, significa que toda a economia brasileira já quebrou. Estou falando do banco que você gosta, estou falando das seguradoras, estou falando das empresas de várias marcas, de vários produtos diferentes. Já quebrou, tá? Por que eu estou falando isso? Porque para o Tesouro Nacional Brasileiro quebrar, significa que o Banco Central quebrou. Se o Banco Central quebrar, ele é o emissor da moeda, ele é a máquina de imprimir dinheiro. Se isso acontece, toda a nossa economia aqui quebrou. Agora, vamos imaginar a nível global. Se o Banco Central Americano decreta quebra, significa que o planeta todo quebrou. Porque ele é o maior emissor de títulos do mundo, o melhor pagador da economia. Então, a gente está saindo da bolha de Brasil e indo para o mundo. Então, falando em questão global, os caras são os maiores. E em questão de pagamento, eles negociam melhor que qualquer outro. Né? Tanto é que, falando aqui do Brasil, quando nós estamos com problemas financeiros, a gente vai pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos. Então, é uma relação muito forte. As pessoas têm muito medo, por exemplo, de comprar tesouro direto aqui no Brasil, com medo do calote. Gente, o Brasil não depende do tesouro direto, tá? O Tesouro Direto ele é uma das fontes de renda do governo para pegar dinheiro emprestado. Mas ele pega muito mais dinheiro emprestado com outros países, principalmente os Estados Unidos. Então, as chances dos Estados Unidos tomar um calote é muito maior do que você, quando você compra aplicações do Tesouro Nacional, tá? Independente do que você veja na internet. Ah, é porque o presidente está falando de confisco. Ah, porque o presidente está tendo decisões que podem quebrar. Gente, isso não existe. Isso não existe. Por quê? O Banco Central brasileiro, ele é uma autarquia, uma autoridade independente ao governo federal. Então, significa que ele toma decisões próprias. Quando ele percebe que a coisa está muito ruim, ele vai lá e imprime dinheiro, no pior dos cenários, tá? Então, assim, não se preocupa quanto a isso. A mesma coisa o americano. Só que em grau de segurança, o americano vai ser melhor do que o nosso. Então, eles são emitidos pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, igual aqui no Brasil. Finalidade: financiar o governo e suas operações. Mesma questão de sistemas de assistencialismo, moradia, saúde, educação, segurança. As mesmas coisas do nosso tesouro. Então, para que o Tesouro Nacional existe? Para que você possa emprestar dinheiro para o governo e o governo completar as contas, completar o dinheiro para pagar as contas. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Um ponto muito importante. A gente percebe quem precisa de mais dinheiro quando você começa a comparar a quantidade de títulos que existe nos Estados Unidos e a quantidade de títulos que existe no Tesouro Nacional Brasileiro. Falei isso no começo da aula e volto a repetir. No Tesouro Nacional Brasileiro, você tem 37 títulos divididos em 5 categorias. Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, da inflação, Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais. Alguns utilizados para metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo, longuíssimo prazo, aposentadoria. E dentro dessas 5 classes, ou essas 5 famílias,
Aí você vai ter os 37 títulos disponíveis, tá? Quando você olha para o mercado americano, você vai ter hoje, eu vou falar 5 títulos, mas eles falam 4, tá? Você vai ter 5 títulos para curtíssimo, curto, médio, médio para longo prazo e longo prazo. É isso. Você vai ter uma quantidade bem menor de títulos. Ah, então são 5 famílias, dentro dessas 5 famílias existem outros títulos? Não. São só 5 títulos. Tá? Aqui no Brasil você tem 5 famílias e 37 títulos. Lá eles têm 5 títulos. É isso. Não tem mais o que comprar. Então a gente começa a entender a capacidade americana de manter as contas em ordem, certo? Então a gente vai observando que é uma economia mais segura, que é uma economia que, sim, tem menos títulos, porém esses títulos são os mais poderosos do mundo. Que, por exemplo, aqui no Brasil, você pega grandes empresas que investem no Tesouro Direto em forma de reserva financeira. Empresas brasileiras. Vocês vão ouvir muito essa palavra. O nosso país, ele é emergente. Emergente vem de países que estão se desenvolvendo agora, né? Ou tem uma estrutura de desenvolvimento, mas essa estrutura passa por alguns problemas, não é tão segura ainda. Ou, como nós chamamos também, junk bonds, ativos de risco. Vocês vão ver isso mais para frente, tá? Então, o Brasil é muito mais arriscado do que os Estados Unidos. E quando a gente fala do Tesouro Americano, você vai ter grandes empresas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, comprando títulos do Tesouro Americano, porque é a reserva mais segura que nós temos. Então, ela é usada também como reserva de valor global, tá? Então, assim, é a aplicação mais segura do mundo por esses fatores que nós temos. Falando dos títulos, tá? Gente, é isso aqui que a gente tem nos Estados Unidos. 4 títulos, tá? É que dentro de um aqui a gente tem 2 tipos. Então você vai ter as letras do tesouro, ou os T-bills, tá? Você pode falar T-bills ou T-bills, que são voltados para curto prazo. Menos de um ano, 4 semanas a um ano é a duração dos títulos. Característica: vendida com desconto e pagamento pelo valor de face sem vencimento, sem pagamento de juros periódicos. Cupom zero. Bruno, como assim cupom zero, sem juros periódicos? Vamos entender o seguinte. Principalmente aqui no Brasil, você tem lá o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Você tem o Tesouro IPCA com juros semestrais. Isso é uma invenção principalmente brasileira, tá? Por quê? Vamos lembrar que quando você compra um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo, seja brasileiro ou americano. Eles querem ficar te devendo? É óbvio que não. Então, o que eles fazem? Eles colocam os títulos tradicionais, com rendimento lá no vencimento, e eles colocam títulos que ele vai te pagar a cada 6 meses uma parte da rentabilidade. Só que, para quem quer acumular patrimônio, é o pior tipo de título que tem. Porque vamos pensar o seguinte: volta lá nas aulas de renda fixa brasileira. Lembra que a gente aprendeu que você coloca um valor no investimento e os juros compostos rendem ano após ano sobre o montante do ano anterior? Então, se no primeiro ano eu tinha R$ 1.000, no segundo eu tenho 1.100. Do segundo para o terceiro ano, a taxa de juros vai ser sobre os 1.100, não sobre os 1.000. Então, é um regime de juros compostos. Quando eu tenho juros semestrais, significa que de 1.000 para 1.100, esses R$ 100 que rendeu vão te devolver uma partezinha da rentabilidade na sua conta. Aí você fala assim, uau, vou receber um dinheiro de volta. Desculpa. Vou receber um rendimento de volta. Qual que é o problema? Do segundo para o terceiro ano, a taxa de juros vai render sobre o que ficou. E ficou menos. Então, ela vai render menos do que ela poderia de fato render. Certo? Então, aqui, quando a gente fala de cupom zero, é porque você não vai ter pagamento de juros a cada 6 meses. Certo? E eles são de curtíssimo prazo, né? Só que aqui dentro do bill ou do T-bills, a gente tem 2 tipos. A gente vai ter o T-bill de 1 a 3 meses, o tesouro de 1 a 3 meses,
Então, vou dar um exemplo. Você compra no dia 1º de janeiro, ele vence lá no dia 30 de março. Aí você tem que pegar o dinheiro lá no dia 30 de março e comprar uma parte de 1º de abril. Aí ele vai ficar abril, maio, junho. No final de 30 de junho ele vence e o dinheiro volta para sua conta. Então, a cada 3 meses, esse título vence e volta para sua conta. Só que você também tem o T-Bill de 1 a 12 meses, tá? Você compra ele no dia 1º de janeiro, ele vence em 31 de dezembro, então a partir de 1º ou 2 de janeiro do ano seguinte, o dinheiro volta para sua conta mais a rentabilidade, então vencimento de 1 ano. Então, aqui no T-Bill, você vai ter 2 tipos dentro dessa mesma categoria, o de 1 a 3 meses e o de 1 a 12 meses. Lembrando que nós não conseguimos comprar tesouro americano diretamente porque não temos nacionalidade ou residência nos Estados Unidos. Então, nós vamos usar o quê? ETF, Exchange Trade Funds, ou os fundos de índice. Então, até passei na aula passada uma lista de códigos. Você vai ver que lá tem um ETF para cada tipo de tesouro. Então, por exemplo, para você comprar o tesouro de 1 a 3 meses, você vai ter o BIL, B-I-L, que inclusive foi o material complementar que eu deixei para vocês na semana passada, né, na aula passada, número 22. Tem ali a compra do BIL, o Tesouro Americano de 1 a 3 meses. Você vai ter o SHV, que é o Tesouro de 1 a 12 meses. É o ETF do Tesouro de 1 a 12 meses. Então, esse primeiro tesouro aqui, dentro dos 2 tipos, ele é recomendado para quem quer fazer reserva financeira. Especificamente reserva financeira, porque é um dinheiro que você consegue movimentar muito rápido. Então, você compra hoje, na semana que vem, se você precisar, você pode ir lá, resgatar e tá tudo bem. Quando a gente fala de compra através de ETF, qualquer título você pode vender a qualquer momento. Não tem ali uma regra, tá? Você vai ter as notas do tesouro, que são os T-Notes, tá? Ou Notes, que são consideradas aplicações de médio prazo. E aqui você vai ter um prazo de 2 a 10 anos. Ele tem pagamento de juros semestral. Então, como ele tem um prazo um pouco maior, a cada 6 meses o Tesouro te paga uma parte da rentabilidade de volta, certo? Rendimento baseado na taxa fixa definida no momento da compra. Guardem essa informação. Diferente do Tesouro brasileiro, que tem essa palhaçada, porque é uma palhaçada, gente, porque para vocês lembram disso. Quanta coisa a gente tem que decorar? Pré-fixado, pós-fixado, híbrido. Ah, esse daqui é pré-fixado porque é ao ano. Esse daqui é pós-fixado porque é ao CDI. Ah, esse daqui é híbrido porque tem IPCA mais alguma coisa. No americano não tem essa palhaçada. É tudo pré-fixado. Tá? No máximo que você vai ter ali é um indexado à taxa de inflação, que são os types, que são esse daqui no finalzinho. Então, você vai ter uma taxa fixa contratada no momento ali da compra. Então, você vai ter ali uma taxa, na hora que você for comprar o título, vai ser a taxa que está vigente. E vocês vão perceber que a taxa de juros americana não é igual à nossa. A nossa está em 13,25. Americano não. Está em 4,25, tá? E ela chega ali a 5, 5,5. No máximo, e para isso é a morte. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, quando você compra o T-Note, e aí você vai ter o SHY lá na lista de ETFs da semana passada. Eu vou trazer, inclusive, aqui alguns ETFs. Você vai ter aqui um título de 2 a 10 anos, certo? Por isso que ele é de médio prazo. Mas você também vai ter um título de T-Notes de 7 a 10 anos, tá? Então, aqui também tem 2 tipos. Você vai ter os T-Bonds, que são os de longo prazo. São títulos acima de 10 anos, tá? Até 30 anos. Então, muito parecido com o nosso Tesouro IPCA de longo prazo. Pagamento de juros semestral também, usado para reserva de longo prazo e aposentadoria. Então, aqui, você tem um título para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Dentro de curto prazo, você tem 2 aplicações, 1 a 3 meses e 1 a 12 meses. Aqui, em médio prazo, você também tem 2 aplicações, e aí a gente vai falar que existe de 2 a 5 anos, de 7 a 10 anos, e você vai ter de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, tá? Esses 2 aqui, de médio prazo e longo prazo, pagam juros semestrais, porque, como eu disse, o governo quer te devolver o que você está emprestando para ele.
E um último tipo que a gente nem compra muito são os títulos protegidos contra a inflação, que são os TIPS, que é proteção contra a inflação. Eles têm prazos diferentes, 5, 10 e 30 anos. É para proteger contra a inflação, igual o nosso Tesouro IPCA aqui no Brasil. Tá? Então, ele é o mais diferentão, porque ele é baseado na taxa de inflação dos Estados Unidos, certo? Mas você não vai ter essa questão de híbridos. Ah, paga IPCA mais uma coisa. Ou, no caso deles, IPC mais alguma coisa. IPC é Índice de Preços ao Consumidor. Aqui no Brasil é a mesma coisa. IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Lá é IPC, Índice de Preços ao Consumidor. E aqui está traduzido, tá? Porque se você for pesquisar, você vai ver que o nome é outro, porque vai estar em inglês. Mas é basicamente a mesma coisa. Só que aí que tá. Acabou. Isso aqui é o Tesouro Americano. Essas são as aplicações. Você tem uma aplicação de curto, médio e longo prazo. Certo? Você não vai ter essa infinidade de títulos quando você entra lá no Tesouro Nacional, aqui do Brasil. Você vai dizer, gente do céu, o que eu compro? É muito tempo, é muita idade, é muito vencimento diferente, toda hora muda, toda hora taxa, o que eu compro? Nos Estados Unidos não tem isso. Acaba sendo um pouco mais simples, né? Acaba sendo um pouco mais simples, porque aquela história, existe um livro chamado Essencialismo que diz, menos, porém melhor. O que significa? Você não precisa de uma infinidade de coisas para dizer que algo é bom. Você precisa de coisas específicas que supram a sua necessidade. E aqui está os títulos mais importantes. Você tem título de curto, médio e longo prazo. Você vai comprar segundo a sua necessidade. E eu recomendo que você tenha um pouquinho de cada título, tá? E eu vou mostrar individualmente também. Como investir no Tesouro Americano? Diretamente pelo site do Tesouro Americano, o Treasury Direct, apenas para residente nos Estados Unidos. Então, como estamos em Brasil de Nosso Senhor, não é para nós esta primeira opção, certo? Para quem está lá fora, sim, para nós, não. Por meio de ETFs e fundos de investimento, que será a forma como nós utilizaremos, através de corretoras internacionais, mas o problema da corretora internacional é que você tem que ter um endereço internacional. Se esse não for o seu caso também, essa opção não vai funcionar para você. Via bancos que oferecem produtos de renda fixa global. No entanto, porém, todavia, não compensa, porque a taxa de administração, a taxa de intermediação e a taxa de custódia, porque são três, são muito caras e são em dólar. Então, assim, fora de cogitação. Qual será o nosso veículo de compra do Tesouro Americano? ETF, ou ETFs, né, que a gente falou na aula passada. E eu trouxe alguns, né, na verdade, códigos do Tesouro Americano. Você vai ter o BILL, que é o do T-Bills, de 1 a 3 meses. Você vai ter o SHV, que é o T-Bills de 1 a 12 meses. Você vai ter o SHY, que não está aqui, mas é o de 2 a 5 anos. Você vai ter o IEF, que são dos T-Notes, de 7 a 10 anos. E você vai ter também o TLT, que é o T-Bonds, que são os títulos aí de mais de 10, 20 anos. Então, basicamente, com esses 4 códigos, né, 5 com SHY, com esses 5 códigos, você consegue comprar aplicações dos Estados Unidos através da sua conta do Banco Inter. E, mais uma vez, reforço aqui, desde o começo das nossas aulas, a ideia de usar o Banco Inter não é só porque o banco hoje é muito bom, mas é porque está tudo no mesmo lugar, com zero taxa. Isso é uma coisa que faz muita diferença para quem quer começar a sua vida de investidora nos States. Por quê? Cada plataforma vai cobrar uma coisa diferente, você vai ficar com o dinheiro espalhado em um monte de conta diferente, e o seu controle sobre essas aplicações vai ficar um pouco mais prejudicado, tá? Então, eu, particularmente, gosto mais do Banco Inter para investir, seja nacional ou internacionalmente, porque fica tudo no mesmo lugar. Então, também vou levar em consideração que eu não pago taxa nenhuma. E algumas corretoras que têm investimentos internacionais, ou você vai comprar através de fundos próprios do banco ou da corretora, mas às vezes não consegue comprar a aplicação, ir lá no home broker e colocar a aplicação. Ponto muito importante aqui também é que todos os ETFs, seja de tesouro, seja de bonds, que são a renda fixa americana, ações, fundos imobiliários, são negociados em bolsa de valores. Ué, Bruno, peraí.
Tesouro não é renda fixa de título público? Como assim eu vou negociar em bolsa? Sim, o Tesouro americano é a renda fixa de título público. Porém, como nós não conseguimos comprar a aplicação diretamente por não responder os critérios necessários, nós vamos usar os ETFs. E os ETFs são aplicações negociadas em mercado de bolsa de valores. Então, seja renda fixa, seja renda variável, quando você vai comprar via ETF, vai ser através de bolsa de valores, tá? Então, para você não ficar na dúvida aí no futuro, lembra que ETF é bolsa de valores, independente se é renda fixa, título público, título privado, ação, fundo imobiliário, é bolsa de valores. Isso não muda a característica da aplicação de ser renda fixa, é que ela é negociada em bolsa de valores, principalmente para nós brasileiros, tá? Isso vale para nós brasileiros. Cada país vai ter regras diferentes, mas basicamente você só consegue investir no Tesouro Americano se você tiver residência americana ou for natural dos Estados Unidos. Vantagens e riscos, porque tudo tem sua vantagem, tudo tem seu risco. Vantagem: segurança, lastro do governo americano, mais seguro do mundo. Rendimento previsível em prazos fixos. Então, diferente, por exemplo, do que a gente tem aqui no Brasil, que é o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, que variam de acordo com IPCA e Selic, lá nos Estados Unidos são pré-fixados. Então, você sabe no momento da compra qual que é a rentabilidade que você vai receber lá no vencimento. O outro ponto que eu gosto de destacar é que a aplicação de origem, ou seja, o tesouro, tem vencimento. Se você compra o T-bill de 1 a 3 meses, a cada 3 meses ele vence e você tem que voltar lá e comprar um novo. Venceu, vai lá e compra outro. Comprou o T-bill de 1 a 12 meses, a mesma coisa. Depois de um ano, ele vence, volta para sua conta, você vai lá e compra. Através do ETF, não tem vencimento. Ou seja, você não precisa se preocupar. Ah, eu comprei o bill, que é o T-bill. Daqui 3 meses ele vence, eu tenho que ir lá e comprar de novo. Não, você não tem que se preocupar com isso, porque o gestor do ETF, lembra que ETF é fundo, então existe um gestor. Esse gestor, quando a aplicação está para vencer, ele já vai lá e já compra outro em seguida. Então você não tem oscilação nenhuma. Por isso que a gente fala aqui, a aplicação de origem, o tesouro, tem vencimento. O ETF não tem vencimento. Isso, para mim, também é uma característica que eu posso considerar vantagem. Por que eu vou considerar que é uma vantagem? Porque, por exemplo, se você compra o T-bill diretamente, você vai pagar em média US$ 10.000 por um título, e a cada 3 meses tem que ir lá e comprar de novo, porque ele vai vencer, volta para sua conta, e por aí vai. Quando você compra através de ETF, mesmo que a aplicação tenha vencimento, você não precisa se preocupar com isso. Segundo, o gestor está olhando esse vencimento, então quando está vencendo, ele já está comprando outro. Se você quiser levar a sua aplicação para o longo prazo, mesmo sendo um título de curto prazo, você consegue, porque é um ETF. ETF não tem vencimento. Se você quiser comprar hoje o ETF do BIL, do Tesouro, de 1 a 3 meses, e levar para o resto da minha vida, eu consigo, porque o ETF não tem vencimento, tá? Diversificação da carteira de investimentos, porque às vezes você está comprando o Tesouro Direto, BIL, mas você também está comprando o BIL de 1 a 12 meses, você está comprando o T-Note de 7 a 10 anos, está comprando o T-Bond de 10, 20 anos em um mesmo ETF, tá? Os títulos que eu trouxe aqui, né, os ETFs que eu trouxe anteriormente, os códigos, é de cada tipo. Então, o BIL é do T-Bill, o SHV é do T-bill de 1 a 12 meses, o SHY é do T-Note de 3 a 5 anos, você vai ter o SHY e o TLT, que são de longo prazo. Então, assim, cada um tem o seu código. Mas você vai encontrar ETFs que ele sozinho já compra todos os títulos. Não recomendo muito esse tipo, porque aí você meio que está à mercê do gestor fazer o que ele quer. Eu gosto de comprar separadamente, tá? T-bill, T-note, T-bond, certo? Proteção contra crises econômicas, vale ressaltar que quando os Estados Unidos têm uma crise econômica, ele se recupera muito melhor do que a gente, muito mais rápido do que a gente, tá? Mas é óbvio que também tem riscos. Exposição ao câmbio,
variação do dólar. Hoje a gente sabe do que a gente está falando. Apesar do dólar ter fechado ontem 5,81, na semana passada 5,71, a gente já bateu 6,20, 6,30. Existem estimativas do dólar a 7. Então, a gente sofre muito essa variação do dólar. Mas isso é algo para nós brasileiros. Risco de juros, valorização ou desvalorização do título conforme as taxas de juros do Fed, que é a Fed Rate. A Fed Rate é taxa do Federal Reserve, certo? Que é a taxa de juros americana igual a nossa taxa Selic. Aqui no Brasil você tem a taxa Selic, lá eles têm a Fed Rate, tá? Depois vocês podem até pesquisar, mas eu trouxe aqui no material, tem um site específico que vai falar sobre ela para vocês também. Liquidez variável dependendo do tipo de título, e aqui isso só serve para a aplicação de origem. Como assim, Bruno? Se você comprar o tesouro diretamente, tá? Você tem um risco de liquidez igual aqui no Brasil. O tesouro Selic você consegue resgatar a qualquer momento. O tesouro pré e o tesouro IPCA você não consegue. Ah, Bruno, mas eu já consegui comprar título do Tesouro Brasileiro e vender depois. Você teve sorte. Nem sempre eles deixam. Tá? Às vezes é porque está próximo do vencimento, ou porque eles querem recomprar título, aí eles abrem ali, a gente nem sabe quando isso acontece, e você consegue vender o título, mas não é bem assim. Tá? Então você pode sofrer sim liquidez de acordo com o tipo de título. Por exemplo, o T-Bill ou o Bill, você vai conseguir sim comprar e vender a qualquer momento. Os T-Notes e T-Bonds, não. Agora, quando você compra através do ETF, como ele é negociado em bolsa, você consegue vender a qualquer momento e está tudo bem. Tá? Lembrando que a qualquer momento é de segunda a sexta-feira em horário comercial. Se você colocar uma ordem fora do horário comercial, você não vai conseguir vender. Tá? Mas aqui no caso dos ETFs, você tem liquidez. No caso da aplicação de origem, se você for comprar diretamente o Tesouro Americano, você vai ter uma liquidez que depende do título. Tá? E nem todos têm liquidez diária, certo? Então, essa liquidez variável aqui é de acordo com o veículo que você está utilizando. Então, eu estou comprando a aplicação de origem, o Tesouro em si. Aí, ok, isso vai depender ali da liquidez da aplicação. Se você estiver comprando através de ETF, você tem liquidez de bolsa de valores. Então, você consegue ir lá na bolsa e vender. Mais um motivo pelo qual eu gosto do ETF. É mais fácil de vender também, tem liquidez muito mais rápido. Estratégias do uso do Tesouro Americano. Porque não é só para você ganhar em dólar. Tem algumas estratégias aqui também. Reserva de emergência em dólar. Eu acho que eu falei isso em alguma aula, não lembro qual, não lembro se foi uma aula de revisão, mas eu disse que nosso navio pode estar no Brasil, mas você sempre tem que ter um barquinho em outra economia, e de preferência nos Estados Unidos. Tá? Investir em T-bills para liquidez e segurança, por exemplo, ou bill, que é o ETF nesse caso, para você ter reserva em dólar. Assim, quando você vai lá e compra CDB de liquidez diária, caixinha do Nubank, porquinho do Inter, deixa eu ver o que mais. Você vai ter outras contas, né, que você pode guardar dinheiro para tirar a qualquer momento. Aqui é a mesma coisa, só que em dólar. Então, quando você compra o ETF ou o Tesouro Bill, você consegue fazer uma reserva de emergência em dólar. Você ganha de duas formas, pensando como brasileiro. Você ganha pela valorização do dólar e você ganha pelo fator de estar investindo na economia mais segura do mundo. Proteção contra a inflação. Os types são indicados em cenários inflacionários. Mas aqui vale ressaltar que os outros títulos também têm proteção contra a inflação. Tá? Então, types a gente coloca aqui porque existe essa possibilidade. Mas as próprias aplicações do Tesouro já têm essa proteção contra a inflação. Tá? Porque vamos lembrar que quando você tem um aumento da taxa de juros, já é para nos proteger do aumento da inflação. Então, quando você compra um título, não importa qual deles, quando a taxa de juros já vai subindo, ela já vai tendo esse mecanismo de subida para te proteger. Tá? Então, seja o tesouro de 1 a 3 meses, de 1 a 12 meses, de 3 anos a 5, de 7 a 10, de 10 a 20 anos, eles já têm proteção inflacionária. Diversificação internacional, reduzir a exposição a riscos do Brasil. Então, agora a gente vai entendendo que, assim, quando você pega o seu dinheiro e coloca em uma aplicação financeira, você acredita que aquela aplicação financeira é segura. Ok.
é o nosso ativo de origem. É a nossa aplicação de origem porque nós somos brasileiros. Só que quando você começa a fazer comparações entre mercado americano e mercado brasileiro, você começa a perceber que deixar seu dinheiro só no Brasil é extremamente arriscado. Por mais que alguns economistas, que eu inclusive gosto muito, vou dar o exemplo aqui do Luiz Barsi, por mais que o Luiz Barsi venha e fale assim, olha, é perda de tempo você investir nos Estados Unidos, que eu invisto aqui no Brasil e eu sempre tive um bom resultado, os meus investimentos sempre pagaram muito, não compro fundo imobiliário, não compro tesouro direto, não invisto lá fora, não compro criptomoeda. Por mais que ele tenha esses discursos, e eu vou usar o Luiz Barça especificamente, porque foi uma pessoa que eu falei algumas vezes aqui em aula, a gente tem que pensar que o cara vem de um mercado de outras décadas. Ele está investindo desde a década de 60. É outro patamar. Nós não estamos nesse patamar. Ele comprou as aplicações dele num momento de mercado que o mercado era outro. O mercado brasileiro estava começando a engatinhar. Ele passou por várias crises diferentes. Na cabeça dele é diferente da cabeça da diversificação. Então, hoje, você não investir em outras economias é literalmente dar um tiro no pé. E ainda mais quando você tem economias como a nossa, que toda hora tem um problema diferente, geralmente político, mas agora problemas sanitários, né, como a gente teve o Covid, como foi difícil a recuperação do nosso país, né? Apesar de nós termos um bom histórico no desenvolvimento de vacina daquele período, sermos os maiores do mundo, e etc, 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 ainda estamos falando de Brasil, onde, literalmente, se o cachorro fizer xixi no poste, a gente tem uma crise no país. Então, é interessante que você tenha uma exposição, mesmo que aos pouquinhos, em dólar. Por isso que eu já falei para algumas de vocês, inclusive nas aulas individuais, gente, não importa se você vai lá por semana e compra $1, compre $1. Já é uma exposição em moeda estrangeira muito importante. Aposentadoria, títulos de longo prazo podem garantir renda no futuro. A gente está falando aqui dos T-bonds, né, que são os TLT ou TLT, que são aqueles títulos de 10, 20, 30 anos, que vão te proteger aí para a sua aposentadoria. E é por isso que eu falei que eu acho interessante ter os 5. BIL, SHV, SHY, TLT e um outro código que eu esqueci agora, que é o quinto código. Ter um de cada. Com $50 você conseguiu comprar os 5 títulos. Bruno, mais $50 dá quase R$300. Eu sei. Você pode ir comprando aos poucos, porque o título está no mercado, ó, muito tempo. Tá? E eu vou mostrar para vocês também essa linha histórica do Tesouro Americano, também para vocês entenderem um pouco melhor. Olha só, o T-bill, que é o de curto prazo, de 1 a 3 meses. Primeira coisa que você vai observar, só para vocês entenderem a ordem desses prints, é a cotação. Embaixo tem evento corporativo, que é o mapa de calor, que é a frequência com que ele paga dividendo. Você vai ter os dividendos aqui do lado direito, na primeira imagem. E embaixo você vai ter as datas de pagamento. Então, o T-bill, que é o tesouro de 1 a 3 meses, ou bill, e aí eu coloquei o seguinte, a primeira palavra, o primeiro código é o ETF, e entre parênteses é o ativo de origem, tá? Então, o bill é o ETF do T-bill, que é o tesouro de curto prazo de 1 a 3 meses. Esse carinha hoje custa mais ou menos uns $92, mas vale ressaltar que pelo Banco Inter você consegue comprar fracionado, ou seja, $10, certo? Você percebe também aqui no mapa de calor que ele vem pagando dividendos aqui desde 2016, no mapa de calor, tá? O mapa de calor diz o seguinte, quanto mais vermelhinho estiver esses números aqui em cima, é a maior periodicidade de pagamento. Então, você consegue reparar que tem algumas lacunas aqui, né? Tem alguns anos e meses que não pagou o dividendo, tá? E esse dividendo, ele oscila também de acordo com a taxa de juros americana. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui no Brasil, a gente está acostumado ao seguinte. Compra um título, esse título tem uma rentabilidade, conforme os anos vai passando, essa rentabilidade faz seu título se valorizar. Diferente do brasileiro,
o Tesouro Americano, quando você compra através de ETF, ele paga essa rentabilidade em forma de dividendo. Então, de forma mensal, você vai receber dividendos, certo? Então, você vai reparar aqui, ó, que principalmente nessa partezinha aqui do comecinho, do gráfico, é quase um pente, né, de tanta subida e descida que ele faz. Gente, isso daqui são as valorizações que o título faz, e aí ele se valoriza até o topo, paga dividendo e cai. Então, isso aqui tem uma data específica para você comprar. A melhor data para você comprar o Tesouro Americano de 1 a 3 meses é nos 2, 3 primeiros dias do mês. Então, dia 1º, dia 2, dia 3. Quando você vai deixando para comprar ali, vou comprar no dia 10, no dia 15, no dia 20, ele já está tendo uma valorização e você vai pagar mais caro, tá? Porque, vamos pensar o seguinte, quando você compra um Tesouro Selic, hoje o Tesouro Selic está rendendo a taxa 13,25, que é a taxa de juros Selic, certo? Se você pega numa calculadora, deixa eu fazer isso daqui para mostrar para vocês. Calculadora. Aqui. Hoje, o Tesouro Selic está pagando 13,25. Dividido por 12 meses, ele está pagando 1,10% ao mês. Então, vamos pensar o seguinte. Se você pega e investe R$ 100 no Tesouro Selic hoje, daqui um mês ele vai ter rendido 1,10. Então, a conta é essa daqui. R$ 100 vezes 1,10%. Então, virou 101,10, porque ele vai te pagar R$1,10 de valorização, certo? R$ 100 mais 1,10% vai dar 101,10. Então, ele teve uma valorização de 1,10, tá? Ele teve uma valorização dentro do mês de 1,10. Qual é a questão aqui no caso do BIL? O BIL, ele vai te pagar essa valorização em forma de dividendo. Tá? Então, esses dividendos que você está vendo aqui são os dividendos da rentabilidade. Então, quanto maior estiver a taxa de juros, mais ele vai pagar. Tá? Só que ele vai te pagar de forma mensal. Tá? Então, quando você vê o preço subindo, é porque, por exemplo, comprei $90. Ele vai valorizar no mês, vai valorizar até o último dia útil do mês, dia 30. E lá no dia 1º, ele cai de preço porque ele vai pagar dividendo. Tá? Então, se atentem a isso. A melhor data para você comprar Tesouro Direto Americano é dia 1º, dia 2, dia 3, no máximo. Se você comprar depois desses dias, você vai pagar mais caro, tá? Então, lembra disso. Diferente do brasileiro, que você pode comprar a qualquer momento, Tesouro Americano, o ideal é que você compre nos primeiros dias do mês. 1, 2 ou 3, tá? Aí você vai conseguir ter a valorização, pagando dividendo frequentemente. Então, esse daqui é o T-Bill, de 1 a 3 meses. A gente também vai ter os SHVs, que é o título do T-Bills de curto prazo, também de 1 a 12 meses. Então, o anterior era de 1 a 3 meses, esse daqui é de 1 a 12 meses. Esse daqui também, ó, tem variação de preço, está custando na casa $100 e poucos. Tem também uma frequência no pagamento de dividendos. O dividendo oscila, e vamos lembrar que esse dividendo, ele oscila de acordo com a taxa de juros. E aí, o que é interessante a gente entender? Quanto maior o pagamento de dividendos, significa que maior estava a taxa de juros. Conforme a taxa de juros americana vai sendo controlada, porque a inflação está controlada, ele vai render menos, tá? Taxa de juros americana começou a subir porque a inflação sobe, ele sobe também. Isso aqui é pandemia, ó. Período de pandemia. Aí deu uma melhorada, voltou a pagar mais porque o Federal Reserve, Banco da Reserva Americana, subiu a taxa de juros lá. Então, esse dividendo é mais alto que a taxa de juros americana está alta, certo? Então, a gente se atenta a isso também. Também vai te pagar de forma mensal, todo mês ele vai pagar dividendo, e como eu disse, melhor data de compra é no comecinho do mês, certo? Vale ressaltar algo muito importante. Aqui vocês devem estar vendo, tá pequenininho, mas vocês podem estar enxergando,
que ele paga uma média de 40 centavos de dólar por mês quando você tem uma cota, por volta de 100 reais, aí, aliás, desculpa, 100 dólares. 100 dólares investido, uma cota vai te pagar 40 centavos de dólar. Se você vai lá e comprar 10 dólares, está comprando 10%. Então, você não vai receber 40 centavos de dólar. Você vai receber proporcional. Então, se no 100%, quando você compra um título por 100 dólares, ele te paga 40 centavos de dólar, quando você compra só 10 dólares, ele vai te pagar 4 centavos de dólar, que é 10 centavos do dividendo. Esse dividendo sofre uma taxação de imposto de renda de 30% na fonte. Então, vai cair uns 2,5 centavos de dólar na sua conta. Ah, mas é pouco. É, mas é em dólar. É renda em dólar, que vai aumentar conforme você for investindo mais. Quando você já tiver 100 dólares investindo, você já está recebendo 40 centavos de dólar por mês. Se você faz isso ao ano, é 4,80. 4 dólares e 80. 4 dólares e 80 vezes quase 6, que é a nossa diferença aí do real para o dólar, você vai ter um resultado bem interessante ali, tá? Além do que, aqui eu estou mostrando dividendo, mas a gente não compra tesouro americano por causa do dividendo. A gente compra por causa da segurança. O dividendo é um a mais da aplicação, certo? Então, não compre pelo dividendo, compre pela segurança do tesouro americano, certo? Então, isso faz bastante diferença. Então, o SHV aqui é o T-bill de 1 a 12 meses. Bruno, onde que eu vejo essas informações? Status Invest. Você vai pegar o código SHV, vai jogar lá e você vai colocar o nome, nesse caso, o título, né, o código dele, e aí eu vou mostrar aqui para você na prática. Então, você vai vir aqui, deixa ele carregar, porque vai mostrar uma propaganda. Tirar essa propaganda aqui da frente. Você vai vir aqui na lupa e vai digitar o código SHV. E aí você vai reparar que no caso do SHV só aparece um, né? Ó, ETF exterior. Se atente se está aparecendo ETF exterior, tá? Lembra que todos os códigos são ETFs. ETF exterior. Se não apareceu ETF exterior, não é a aplicação, tá? Então, toma bastante cuidado. Nesse caso, o ETF do Tesouro de curto prazo está a 110 dólares e 27. Lembrando que você pode comprar só 10 dólares. Bruno, então, se todo mês eu quiser voltar lá e comprar um pouquinho de cada do mesmo, eu posso? Pode. É só você entrar lá, igual você faz com o Tesouro Brasileiro, igual você faz com CDBs, com ações, com fundos imobiliários. É só ir na sua plataforma comprar mais do mesmo. Mesmo mecanismo. A aula passada eu deixei conteúdo complementar comprando, inclusive, o Bio. Então, é a mesma regra. Você vai lá no seu home broker internacional, ações, ETFs e REITs, vai colocar o código da SHV e vai colocar proporcional ao quanto você quer comprar. Tá? Então, aqui custa 110,27. Se atente ao fato ser ETF exterior. Certo? Quando eu coloco essa informação, ele me leva para a página aonde eu vou ter aqui a cotação, eu vou ter os eventos corporativos, são os pagamentos de dividendos, eu vou ter a periodicidade, igual eu mostrei no print, eu vou ter as datas de pagamento, tá? Então, você consegue enxergar aqui cada detalhe, ok? Então, esse daqui é o SHV. A gente também vai ter o SHY, que é o ETF dos T-Notes de médio prazo, de 1 a 3 anos, tá? Você também consegue ver as mesmas informações dos anteriores. Você consegue ver o valor da cota, e hoje a cota está bem mais barata, né? Eu trouxe esse print especificamente para mostrar para vocês que o Tesouro Americano está descontado, ou seja, está barato para comprar, barato, né, no sentido de desvalorização da aplicação. Para nós está caro por causa da nossa moeda, mas ele está barato para compra. Ele tem mais periodicidade do que os outros dois tesouros. Então, olha só, você percebe que não tem nenhuma lacuna aqui, ó. Ele paga constantemente. Também vai sofrer uma variação na taxa de pagamento, né? Conforme a taxa de juros. Então, taxa de juros em alta ele paga mais, taxa de juros em queda ele paga menos, mas ele paga sempre. Também temos a periodicidade mensal, então ele vai te pagar mensal.
vale também a regrinha de que você comprando proporcional, você vai receber um dividendo proporcional. E o dividendo dele é um pouquinho menor, tá? Na casa dos 20 e pouquinhos centavos de dólar. Você vai vir aqui no Status Invest e vai colocar SHY, SHY, ou XI. Deixa ele carregar aqui. Aqui está uma coisa bem interessante que nós precisamos prestar atenção. SHY, agora apareceu uma porrada de ETF exterior, né? Olha só quantos. Qual que você vai pesquisar ou comprar? SHY. Não tem outra letra. Porque aqui a gente tem, ó, SHYF, você tem USHY, SHYD, SHY, que é o nosso, SHYL, SHYG, ESHY. Então, assim, tem vários títulos, né? Mas o que nós queremos de fato, e é aí que tá. Talvez você não fale inglês, não entenda o que está escrito, pega o nome, joga no Google Tradutor. Mas aqui na tradução está escrito e-shares, ou seja, índice, 1 a 3 anos, tesouro, bond, ETF. Tá? Então, é esse carinha aqui, ó, que geralmente nós compramos. Tá? Então, o SHY. Se atente ao fato de fator ETF exterior também, e que é só essas 3 letras. E aí pode surgir a dúvida, Bruno, então por que tem outras letras, né? SHYL, SHYD, são as outras emissões que foram sendo feitas. Mas o que nós compramos mesmo é o SHY. Como assim, Bruno? Outras emissões. O Tesouro vai vendendo novos títulos. Novos ETFs vão surgindo de um mesmo tipo de aplicação. Tá? Só que o nosso ativo de origem, o que a gente compra é o SHY, certo? Então, o SHY é para médio prazo, 1 a 3 anos. E ainda para de médio e longo prazo, você vai ter o IEF, que são os T-Notes de médio prazo, que são de 7 a 10 anos. Esse cara aqui, você também consegue ver uma periodicidade de pagamento de dividendos. Você consegue ver que está descontado. Olha como ele está bem mais barato do que antigamente, principalmente antes da pandemia. Aqui ele tem um pouco mais de estabilidade, né, no pagamento de proventos. Ó, não oscila tanto. Os dividendos também é na casa dos 20, 30 centavos de dólar. Vale ressaltar também que os dividendos são mensais e que a melhor data para você comprar é sempre no começo do mês. Isso é para qualquer título do Tesouro, tá bom? Então, sempre comprando ali no começo do seu mês. Aí pode surgir uma dúvida aqui no mapa de calor. Bruno, janeiro não paga. Paga só de fevereiro a dezembro. Sim. Só que o que acontece? Em dezembro, eles fazem 2 pagamentos. Ele faz o pagamento de dezembro e ele faz o pagamento de janeiro do ano seguinte, porque em janeiro geralmente ele não paga. Então, em dezembro, você vai receber 2 vezes. Isso serve para o BIL, para o SHV, para o SHY, para o IEF, para o TLT. Você sempre vai receber em dezembro 2 dividendos. Um dividendo referente a dezembro, um dividendo referente a janeiro do ano seguinte, porque eles pagam antecipadamente, certo? Então, de janeiro não vai ter nenhum pagamento, porque você vai receber antes, certo? Então, você vai ter um aumento um pouquinho maior no recebimento de dividendos. São datas diferentes, então, aqui, se a gente repara, um pagamento ocorreu no dia 5/12 e o outro no dia 23/12. E é sempre assim, tá? 5/12, ele paga o rendimento de dezembro, 23, até 23 de dezembro, ele paga o dividendo referente a janeiro do ano seguinte. Temos o TLT, ou TLT, que são os de longo prazo, mais de 20 anos, né, para metas de longo prazo. Também vem caindo aí o preço da cota para você comprar. Também tem essa periodicidade de dividendos. Um dividendo, vamos falar assim, mais constante, tá? Então, olha só, um dividendo mais constante. E aqui é interessante ressaltar que a gente está tendo dividendo desde 2002, tá? Então, tem 23 anos de pagamento de dividendos aqui. Também paga de forma mensal, certo? E você pode usar ele, por exemplo, para a aposentadoria. Então,
O Tesouro Americano você pode usar para as metas igual aqui no Brasil. Você pode usar o BIL e o SHV para a meta de curto prazo, de 1 a 12 meses. Você pode usar o SHY, é muita letra, SHY para metas de médio prazo. Você pode usar o IEF para metas de médio para longo prazo. E você pode usar o TLT para metas de longo prazo, como sua aposentadoria, só que uma aposentadoria em dólar, né? Então, olha só, os pagamentos aqui durante 23 anos, tá? Então, esse carinha aqui, ó, ele não oscila tanto dividendo igual os demais, porque é 20 anos. Lembra que eu sempre falo isso, né? Quando a gente está falando de bolsa de valores, a bolsa de valores remunera, recompensa o longo prazo. Isso é para qualquer aplicação. O tempo te recompensa pela paciência. Então, quando você consegue colocar dinheiro numa aplicação e levar ela para longo prazo, você vai ter isso aqui de dividendo, tá? Mais uma vez, não é para se apegar ao dividendo, mas é um fator importante para nós também, esse histórico de pagamento de dividendos. Lembrando que você sempre vai fazer a mesma coisa, é o mesmo caminho. Você vai converter dólar, vai entrar no seu home broker americano, vai pegar o código e vai comprar 10 dólares. E vai comprando 10 dólares. Ah, mas o dólar está muito caro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O dólar vai ficar cada vez mais caro. É economia. Então, o ideal é que você vá sempre comprando um pouquinho e vá diversificando sua carteira também. E aqui eu trouxe um print de um site para a gente olhar, que é a taxa de juros americana, né? A Federal Reserve, ou a taxa americana de juros, ou a taxa Selic americana. E aqui, quando você clicar, ele vai te levar para um outro site. Um site chamado investing.com. Se você tiver uma extensão de tradução no seu computador, ele vai traduzir para você a página, tá? Então, se você não tiver, você tem que buscar lá no seu Google Tradutor para ele traduzir. Então, aqui, ó, monitor da taxa de juros da Federal Reserve. A nossa calculadora de monitoramento da taxa de juros da Reserva Federal, o FED, baseia-se nos preços de futuros do Fundo do Federal de 30 dias. Ou seja, no acompanhamento da taxa de juros. E o que nós estamos observando aqui é a votação para o aumento da taxa de juros. Aqui no Brasil, você quase não tem esse mecanismo, né? Você tem um site ou outro. Mas é interessante que esse investing.com, ele mostra para a gente, primeiro, quando que vai ser a próxima reunião do Copom americano. Vai ser 19 de março de 2025. Coincidentemente, o mesmo dia do Brasil. Quando tem reunião do Copom americano, também está tendo reunião do Copom brasileiro, tá? Então, a gente tem reunião no mesmo dia, E hoje, a taxa de juros americana está em 4,25, tá? Essa é a taxa de juros atual. E o mercado financeiro lá está falando que 97% dos analistas 97% dos analistas acreditam que vai sair de uma taxa de juros de 4,25 para 4,50. Por quê? A inflação americana está um pouco mais alta e isso também se deu por causa das novas falas do Trump de taxar grandes exportadores, importadores, os próprios parceiros econômicos dos Estados Unidos. Então, isso vai gerar uma inflação para o americano, eles vão pagar mais caro nas coisas também. Então, já existe uma estimativa de aumento da taxa de juros. E aí, aqui, eles têm essa espécie de calculadora ou termômetro que fala quanto que o mercado acha que vai aumentar. Então, 97% do mercado financeiro acredita que vai sair de uma taxa de juros de 4,25 para 4,5. E só 3% do mercado acha que vai ficar dos 4 a 4,25. Então, você consegue acompanhar. O que significa isso, Bruno? Significa que se você comprar um tesouro americano, TBIL, SHV, SHY, TLT, ele vai estar te pagando a taxa de juros americana. Tá? Então, é isso aqui que ele vai te pagar. E é por isso que você tem que acompanhar a taxa de juros americana também. Então, você acompanha já a taxa Selic no Brasil, você vai acompanhar a taxa de juros agora americana. E como eu disse, lá naquela imagem da apresentação, já tem o link. É só clicar no material que ele vai te trazer aqui para essa página, exatamente onde está, para você poder acompanhar.
E é muito interessante também esse site, porque ele vai mostrar para você aqui mais para baixo as próximas reuniões do cupom americano. Então, ó, 7 de maio, 18 de junho, 30 de julho, 17 de setembro, 29 de outubro, 10 de dezembro, depois só 26 de 1 de 2026, porque as reuniões dos cupons é a cada 45 dias. Então, você já tem aqui, e você já consegue ver também, ó, as próximas estimativas. Ó, já tem as estimativas. Tá vendo ali que eles vão mudando o posicionamento deles? Quanto que vai aumentar, quanto que vai diminuir, de acordo com a projeção da economia, igual o nosso Boletim Focus aqui no Brasil, tá? Aqui embaixo tem algumas notícias que você pode acompanhar. Melhor estratégia para o Fed não subir juros e não cortá-los, diz o BOFA, tá? Então, isso daqui são notícias que saíram, inclusive que saiu ontem, para eles se manterem, de certa forma, digamos que estáveis, nem aumentar a taxa de juros, nem cair. Fed cita moderação da inflação dos Estados Unidos em 2024 em relatório de política monetária. Dólar tem firme alta no exterior com tarifas de Trump e parceiros comerciais. Então, gente, lembra que a gente falou muito aqui no Brasil sobre o Infomoney? Trouxe bastante coisa do Infomoney. É a mesma coisa do Infomoney, só que aqui é o investing.com, que é americano, tá? É um site que fala de economia americana, mas é muito parecido nesse sentido. Então, você pode acompanhar aqui também. Aqui ele também traz para a gente as taxas de bancos centrais do mundo todo. Então, aqui, ó, nosso Banco Central do Brasil, nossa taxa de juros, 13,25. Nossa próxima reunião é 19/3. Aqui a gente tem outros países e outras taxas. Ó, repara que a americana é no mesmo dia que o nosso. Tem a inglesa, tem a suíça, tem a canadense, tem a japonesa, tem a indiana, tem da China. Então, você consegue acompanhar as taxas de juros de outros países. Isso é muito bacana, tá? Então, aqui no nosso material, você tem aqui esse link para poder acompanhar também. Conclusão e dicas finais aqui para o nosso intervalo. O Tesouro Americano é um dos ativos mais seguros do mundo, mas deve ser usado estrategicamente. Como assim, Bruno? Não adianta nada você comprar Tesouro Americano e sua vida aqui no Brasil está uma bagunça. É mais ou menos isso. Então, do que vai adiantar você fazer a aplicação lá nos Estados Unidos, se proteger em moeda internacional, mas sua vida no Brasil está uma bagunça. Você não compra CDB, você não tem Tesouro Nacional, você não tem ações, fundos imobiliários. Então, tem gente que prefere uma estratégia assim, né? Ah, vou investir pouco no Brasil, mais nos Estados Unidos. Cada um sabe onde o calo aperta. Eu comecei a me expor ao mercado internacional há 5 anos e eu invisto há 15. Então, durante 10 anos eu investi no Brasil para aprender as aplicações e aplicando, fazendo, etc., que eu já falei para vocês. E nos últimos 5 anos eu me dediquei desde 2020, pós-pandemia. Não, durante a pandemia eu já estava estudando. Desde 2020 eu invisto no mercado internacional porque a gente viu como foi a pandemia. Então, investir na economia americana, para mim, hoje é de forma estratégica. É para eu ter ali um bote salva-vidas numa outra economia, tá? Investidores brasileiros podem acessá-los através de ETFs, fundos ou corretores internacionais. Nós vamos fazer através de ETF. O impacto da variação do dólar das taxas de juros deve ser considerado ao investir, porque a gente paga um dólar muito caro. A nossa taxa de juros aqui no Brasil também é uma oportunidade, porque ela está muito alta. E eu acho que o último, mais importante, definir o objetivo de investimento é essencial para escolher o tipo certo de título. Então, por que você está investindo lá fora? Porque o professor Bruno falou ou porque você entendeu que isso é importante? Ah, entendi que é importante, eu quero comprar para minha aposentadoria. Isso é uma estratégia, você tem que saber o porquê você está comprando. Se você comprar só porque comprar, você pode se arrepender depois. Dica bônus, acompanhe as decisões do Federal Reserve ou o Fed, pois elas impactam diretamente o rendimento do Tesouro Americano. Por isso que eu trouxe aqui também o print daquele site para vocês acompanharem, tá? Tem que acompanhar o mercado americano, certo? Passo 1, converter moeda, converter dólar. Passo 2, tentar comprar pelo menos 10 dólares de cada tipo, certo? Bruno, é obrigado? Não. Mais uma vez, já falei isso várias vezes em aula, você não é obrigado a nada. Mas eu quero que você tente comprar para você ter dúvidas, para você me perguntar, tá? Para que enquanto nós estamos em aula, estamos em curso, vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Certo? Vamos fazer um intervalinho aí de 20 minutinhos. É 10h12 agora, a gente volta 10h35, tá bom? Então, 10h35 a gente retorna. Se vocês tiverem alguma dúvida,
podem me perguntar ou na nossa aula lá no particular, tá bom? Intervalinho de 20 minutos, a gente volta daqui a pouco.